Uma das maiores preocupações da sociedade desde o fim do século passado é com o futuro do planeta. Mas nem todo mundo coloca em prática ações que possam melhorar a vida na Terra e garantir a sobrevivência das futuras gerações. Uma ferramenta que tem sido utilizada para chamar a atenção da população para as causas ambientais é o cinema. Por ele é possível sensibilizar, discutir questões ambientais e também gerar mais consciência na população. Tudo isso aproveitando as técnicas da dramaturgia e da edição de imagem e som. Hoje a gente conhece uma iniciativa que usa o cinema justamente para essa causa nobre. A Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental é o tema do artefato que começa agora. Olá, começa agora mais um artefato, falando hoje sobre o uso do cinema para a preservação do planeta. Para isso, nós recebemos aqui dois organizadores da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. O diretor da mostra, o Chico Guariba, e também o curador, o Francisco César Filho. Desculpe. Tranquilo. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Que bom que vocês aceitaram o nosso convite. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso, certamente. Bom, então, vamos aproveitar e conhecer mais sobre os nossos entrevistados. Não, eu sou um profissional da área de festivais e mostras. Eu trabalho há algumas décadas com curadoria, seleção, programação e organização de eventos. E na Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental eu assino a curadoria e é um evento que tem um processo de curadoria muito especial e muito sofisticado. Eu sou o Chico Guariba, sou diretor da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, fui um dos criadores dessa mostra. E, paralelamente a isso, trabalho já com meio ambiente, com cinema há mais de 30 anos, desenvolvendo projetos voltados para a educação e meio ambiente. Bom, pessoal, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a utilização do cinema para esses fins de consciência, né? A gente tem a utilização do cinema muito forte em sala de aula, por exemplo, como uma ferramenta educativa para tornar conceitos abstratos um pouco mais concretos, mais fácil das crianças aprenderem. É essa característica que também torna o cinema tão interessante para a gente trabalhar questões ambientais? Essa e algumas características próprias da chamada sétima arte. O cinema não só ele traz ali a imagem, o movimento e o decorrer do tempo, que são as suas características principais, mas ele trabalha com o imaginário do espectador. Uhum. E aí, a hora que você está, por exemplo, trabalhando um filme conceitual, um filme informativo, seja o que for, através da linguagem audiovisual, você está levando uma informação racional e objetiva para o espectador, mas também trabalhando com o inconsciente e com a emoção. Então, isso permite que a sua gama de interação seja muito maior do que, por exemplo, um texto num livro. E aí, para temas como questões ambientais, como direitos humanos e outros, o cinema é um instrumento sensacional para difundir essas informações que são tão importantes no nosso mundo contemporâneo. Você acaba envolvendo as pessoas, então, por esse conjunto de qualidades. Elas, né? Se informam sem perceber que estão exatamente se informando. Elas não estão diante de um texto frio. Elas estão tendo uma interação, uma fruição que também envolve a emoção. Sim. E aí, Chico, gostaria que você contasse para a gente, a mostra esse ano é a segunda edição da Mostra Ecofalante. Como que surgiu essa iniciativa? Olha, a Mostra Ecofalante, na verdade, a origem dela é a própria Ecofalante. A Ecofalante é uma ONG, foi criada em 2003, está, portanto, 10 anos, né? Foi criada por um grupo de amigos, né, que estavam preocupados com desenvolver um trabalho de educação para o desenvolvimento sustentável. Inicialmente, nós começamos o trabalho produzindo documentários. A gente fazia documentários socioambientais, esses filmes percorriam circuitos de festivais, depois iam para TVs, para as TVs públicas, educativas, os canais científicos. E, com o tempo, com o passar do tempo, a gente percebeu que estava faltando uma janela, né, que trouxesse os filmes internacionais para cá. A gente foi descobrindo, por esse intercâmbio, que havia uma enorme produção
de cinema, né, com a temática ambiental. Né? Hoje são mais de 1000 filmes que são produzidos no mundo e, né, nenhum desses filmes chegava em São Paulo, né, no Brasil. Então, daí que surgiu a ideia de criar a Mostra Ecofalante como uma plataforma, né, que fosse uma janela para o mundo, né, por todas essas discussões super importantes que estão acontecendo no mundo e trazê-las para o Brasil para divulgá-las. Sim, ao mesmo tempo, além de conscientizar as pessoas que iam assistir aos filmes, de alguma forma também criar esse espaço para a exibição dessas produções que muitas vezes não tinham espaço também. Não chegavam no Brasil. Agora, mais do que essa preocupação, eu acho que ela nasce já, a mostra, uma preocupação de debater questões ligadas ao meio ambiente, à cidadania, à governança, a políticas públicas. Quer dizer, trazer os filmes não bastava só, mas era importante debater essas temáticas aqui no Brasil. Então é assim que nasce a mostra. Uma grande novidade da mostra nesse ano foi de que, na edição do ano passado, ela ficou bastante concentrada em São Paulo, com algumas cidades por onde as exibições também ocorreram, só que esse ano vocês passaram por 17 cidades do estado de São Paulo. Queria que vocês contassem um pouquinho como que foi a recepção das cidades a esse tipo de produção. Olha, essa é uma experiência muito rica, né? A gente acreditava que realmente fazer esse trabalho, trazer todas essas informações, o caminho era cada vez mais democratizar o acesso a esses filmes, né? Daí não podíamos ficar só em São Paulo. Foi uma tendência natural. Graças agora a uma parceria com o Sesc, a mostra está podendo se democratizar pelo interior. Sim. E até, Chiquinho, uma coisa que vocês comentaram agora há pouco comigo, era que vocês se surpreenderam muito, por exemplo, com o resultado em Cubatão, né? A recepção, como é que foi lá? Não, pois é, tem aí as surpresas gratificantes, né? E Cubatão foi uma demanda da própria comunidade, né? Não estava nos nossos primeiros planos, mas houve uma demanda. E lá, rapaz, o índice de ocupação de sala foi de 120% nas sessões. Talvez até pela série de problemas ambientais históricos em Cubatão. Né? Lá a questão ambiental já são 2 ou 3 gerações de moradores que sofrem consequências dos descaminhos ambientais da região. E lá teve essa receptividade espontânea, de uma maneira extraordinária. Se você pensar que as salas comerciais de cinema, salas de shopping, multiplex, o índice de ocupação dessas salas é de 30%, é a média histórica dessas salas, você tem um evento de cinema que durante dias leva uma ocupação de 120%, é para celebrar, é para comemorar. É ótimo tanto para a temática quanto para o cinema em si. Né? Exatamente, exatamente. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua esse bate-papo sobre cinema ambiental e sobre a mostra Ecofalante. Então, continue com a gente. Estamos de volta com o Artefato, hoje discutindo o cinema ambiental e a capacidade da sétima arte de conscientizar as pessoas. Aqui comigo estão 2 organizadores da mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, o Francisco César Filho, agora eu acertei, e o Chico Guariba. Bom, pessoal, a gente comentou um pouquinho no bloco anterior sobre a capacidade do cinema já de conscientizar as pessoas, mas acho que muito disso vem a partir de um trabalho incrível de curadoria, bastante trabalhoso, acredito até. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Chiquinho, como que foi esse processo de curadoria da mostra? O processo dessa mostra ele é muito especial. Ele se prolonga praticamente por 12 meses. Ele se inicia com um levantamento muito exaustivo de tudo de relevante que foi produzido nos últimos meses no mundo que dialogue com o cinema ambiental. E essa pesquisa ela se dá não só junto aos eventos propriamente voltados para a socioambiental, questão socioambiental, mas também nos festivais grandes de cinema. Cannes, Veneza, Berlim, Sundance, Toronto, Roterdã, enfim. E de posse dessa pesquisa, que é bastante exaustiva, são mais de 1000 títulos por ano, a gente se debruça, uma comissão se debruça para estudar os conteúdos desses filmes. E aí a gente vai fazendo ao longo dos meses e de discussões e reuniões uma peneira. E aí a gente chega num número de mais ou menos 300 ou 400 títulos que a gente julga que são os mais interessantes. E aí esses 300 e 400 títulos são assistidos na íntegra
pelas pessoas da comissão. Vou dizer que eu acho que você tem o trabalho que muita gente gostaria de ter, de assistir filme o ano inteiro, né? Não é tão divertido assim. É uma carga horária muito pesada, que não é só minha, é do Chico e é de todo mundo que participa do comitê de seleção. E isso implica, eventualmente, em você, numa semana, ter que assistir 40 longas. Não é uma coisa assim que você faz como entretenimento. Sim. Levando em conta que o jargão da área é visionamento. A gente não está assistindo, a gente está visionando. Porque você vai assistindo e está refletindo o tempo todo onde que aquilo se encaixa, quais são as características positivas, quais são as filme ele se relaciona. O que ele tem de mais relevante, quais são as deficiências dele, e tentar sintetizar essa impressão em anotações para depois, nas muitas reuniões que vamos ter, defender ou eventualmente atacar aquele filme e falar, não, esse filme não, acho que não tem que entrar e por aí vai. É um esforço intelectual bastante grande. Sim. Chico, eu gostaria de saber, vocês organizam a mostra depois numa série de eixos temáticos. Como que vocês chegam nesses temas? Vocês partem do tema para achar um filme que se encaixe? Ou vocês fazem o contrário? Vocês selecionam os filmes que vocês julgam mais apropriados e depois organizam essas temáticas? Exatamente. O Chiquinho contou exatamente esse primeiro processo, né? A seleção, ela visa principalmente conseguir a melhor qualidade cinematográfica. Os melhores filmes. Melhores filmes. A partir disso, começa um segundo processo de curadoria, né? A equipe volta aos filmes que foram selecionados e começa a analisar os filmes para ver quais são os diálogos possíveis que eles se estabelecem entre si. Com base nisso, anualmente, isso vai mudando, essas temáticas, né? Esse ano, nós tivemos 7 temáticas, né? Filmes sobre água, filmes sobre cidades. Cidades, aliás, é um caso à parte. Depois eu queria comentar um pouquinho. Filmes sobre contaminação, filmes sobre economia, sobre globalização, sobre mobilização e sobre povos e lugares. Né? A gente selecionou fora isso, tem a mostra infantil, tem vários outros processos de curadoria. Né? E a partir desses temas, a gente convida técnicos ou cientistas para estarem produzindo textos de referência, num processo bem bacana. E esses temas é que vão permitir depois o diálogo através de debates. Sim, e que filmes que vocês destacariam desse processo de garimpação? Porque é um processo de garimpeiro mesmo, né? É mesmo. É você ficar debruçando ali sobre um universo muito grande e encontrar as pepitas, né? Encontrar o que tem de mais valioso ali. Bom, enfim, a gente traz do exterior o que a gente pode chamar tranquilamente de o melhor da produção mundial de filmes ambientais. Então, assim, para ser rigoroso, tudo é destaque. Mas, sei lá, tem aqueles filmes que mexem mais. Por exemplo, tem um que mexe mais comigo, que é um filme brasileiro, que traz uma realidade que pouca gente conhece. É um filme chamado A Cidade é Uma Só, e ele é feito por um cineasta de uma cidade satélite de Brasília, chamada Ceilândia, a maior cidade satélite. E o filme se passa todo, a paisagem urbana do filme é toda da cidade satélite e seus protagonistas também. E o filme está discutindo ali questões de solo, de posse da terra, de mobilidade, com uma linguagem que mescla documentário e ficção o tempo todo. A passagem do DF tem que ser igual a passagem do entorno, já uma das minhas bandeiras de campanha, que a passagem do DF seja igual a passagem do entorno. Morador 5 da Norte, Morro do Urubu, candidato a distrital, a campanha do PCN, Partidos Correria Nacional, estou me candidatando a essas eleições. Pouco recurso, mas é do jeito que dá, o Cunhadão está aqui ajudando. Eu destacaria isso, mas eu sei que o Chico, por exemplo, destacaria outros membros da comissão destacariam outros filmes, todos têm muitas qualidades. Qual que você destacaria, Chico? Olha, em cada um dos eixos temáticos eu destacaria vários filmes, né? Nesse eixo temático foi muito interessante. Esse filme que o Chiquinho comentou, A Cidade é Uma Só, pertence a um eixo temático novo que surgiu na mostra esse ano. Que é o Cidades. Que é o Cidades. Isso foi uma grande inovação e um grande ganho para a mostra. Porque ainda hoje há uma percepção por parte da grande maioria da população de que meio ambiente é uma coisa fora de você. Né? Que está longe, Está distante. longe, está muito associada no inconsciente ainda à questão da floresta amazônica, né? Animais em extinção. Animais em extinção. E, na verdade, o meio ambiente faz parte de onde a gente vive. Né? Esse é o nosso meio ambiente. Esse é o nosso meio ambiente. Hoje, no estado de São Paulo, 96% da população vive em cidades. Né? Aqui que a gente sofre os problemas de contaminação, de estresse, de mobilidade, de ilha de calor. Quer dizer, todos os efeitos das mudanças climáticas a gente sente, por exemplo, mais
mais fortemente na cidade, né? Onde a gente vive. Então isso ajuda ajuda essa relação do homem, da população, entender essa relação com o meio ambiente de maneira mais interessante. Sim, e são temas tão universais que não tem como qualquer cidade se identificar, né? Eu listei aqui, por exemplo, temas que dizem direto com a realidade nossa aqui de Bauru. A gente tem aqui, por exemplo, em Bauru, problema de falta d'água, que é um problema que é abordado na crise mundial da água, por exemplo, né? A gente tem problemas de esgotamento do aterro sanitário, que também tem o filme Aterro, que também tratava sobre aterro. A gente tem problema com coleta seletiva, que ela não é suficiente para o tamanho da cidade. Tem o efeito reciclagem, que também tratava dessa temática. Acho que até essa diversidade de temas é uma garantia de que as pessoas, de alguma forma, vão se identificar e vão enxergar nesses filmes os problemas da cidade em que ela mora, né? Mas essa é a proposta do evento. A Mostra Ecofalante, ela não é apenas uma exibição de filmes de qualidade. Ela participa, ela debate diretamente as questões que estão afligindo as sociedades hoje. E, como o Chico falou, vivemos em cidade. É na cidade que a coisa está se agudizando. E a Mostra está atenta para isso. Sim, até aproveitar que você começou a falar do debate, Chiquinho, vou pedir para você segurar um minutinho. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente fala mais sobre os debates que a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental suscita na cidade onde ela passa. Então, continue com a gente. Estamos de volta com o último bloco do Artefato, falando sobre cinema ambiental e sobre a Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental. Aqui no estúdio eu recebo dois organizadores da mostra, o Chiquinho e o Chico Guariba. Bom, pedi para vocês segurarem um pouquinho o tema do debate no bloco anterior, queria que a gente entrasse então de vez nesse assunto. Acho que além do debate indireto, se é que a gente pode chamar assim, que os filmes já suscitam automaticamente nas pessoas, de você assistir, se identificar, começar a associar com a sua realidade, vocês também provocam um debate mais direto. Vocês levam convidados que têm a ver com aquela temática, faz ali um debate mesmo que as pessoas possam participar. Como que costuma funcionar esse debate? As pessoas, elas participam realmente? Olha, os debates estão no DNA da mostra. Né? Eles nascem com a mostra. A partir dessa organização de curadoria por eixos temáticos, a gente sempre busca trazer cientistas, cineastas, jornalistas, para estar debatendo esses temas que os filmes estão propondo. Né? Desde da primeira mostra isso acontece e o que a gente percebe é um sucesso absoluto. Né? É muito impressionante, porque no Brasil não é um país, não é uma cultura que tem uma tradição de debates, diferente da Alemanha e de outros países. E eu tenho décadas aí que eu organizo eventos de cinema e os debates são difíceis de ter quórum mínimo, às vezes. E na Mostra Ecofalante é muito impressionante, porque a gente, só um dado assim, para emblematizar isso, o público que assiste o filme, ele permanece praticamente inteiro para participar do debate. Retenção 100%. Mas muitas e muitas vezes. A ponto, e é a qualidade desse debate, com os especialistas que estão na mesa e com o público que está na plateia, que é interessado e às vezes ativista, às vezes especialista também naquele assunto, o nível da conversa é muito alto. A tal ponto que a gente pode dizer que na Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, os debates são tão importantes quanto a projeção dos filmes. Sim, e as pessoas, elas participam não só questionando, mas também trazendo mais informação. Trazendo informação, porque tem muita gente da área, né, especialista, que dá a sua contribuição. Né? E é interessante, porque em São Paulo os debates acontecem, inclusive nos fins de semana, nas sextas-feiras, que teoricamente as pessoas estariam preocupadas com outro tipo de entretenimento. Se divertir, mas sábado, sexta, sábado e domingo, as pessoas estão lá, firmes, participando, interessadas em obter essa informação. Né? Acho que a mostra traz tanta coisa nova que as pessoas entusiasmam realmente. Sim. É um tipo de divertimento consciente também. Né? Porque esses filmes da programação do evento, eles estão discutindo na ponta as questões. Então, eles mesmo para um especialista, mesmo para um pesquisador, para um ativista, as informações que a maioria dos filmes que a gente exibe trazem, essas informações são novidades. Então, esses especialistas, esses ativistas, esses professores, esses estudantes, eles realmente se interessam em ver esses filmes e a discussão depois, ela fica privilegiada, porque você reúne ali um rol de pessoas
que atuam naquele segmento. Tem propriedade para poder participar. E no final, é muito comum, no final dos debates, os especialistas da mesa e, eventualmente, pessoas da plateia, elogiarem e agradecerem a existência do evento. Uma frase que é muito recorrente no evento lá em São Paulo, ele acontece numa sala de cinema, uma das salas da mostra, é na Avenida Paulista. E aí, os professores, os pesquisadores falam, eu nunca imaginei em estar discutindo esse tema num cinema na Avenida Paulista, numa sexta-noite. Com tanta gente. Com tanta gente. Até aproveitando, quem por acaso se interessou e quiser participar dos debates, já não dá mais, porque a Mostra Ecofalante terminou, foi agora no mês de outubro, mas os debates estão disponíveis na internet, né? Dá para assistir. Sim, todos os debates. Essa é uma outra forma que a gente busca, né, de democratizar essa informação. Então, já temos em torno de quase 30 debates feitos sobre os filmes que vão estar na internet e no site da Mostra. Sim. www.ecofalante.org.br/mostra. Legal, então você em casa, só acessar. Chiquinho, já aproveitando, como é que já tem trabalho para o ano que vem, para a mostra do ano que vem? Nossa, você não imagina quanto. A gente já está naquela segunda fase da curadoria, a gente já fez aquela pesquisa extensiva, já nos debruçamos sobre ela e agora a gente está assistindo na íntegra aquelas centenas de filmes. E até o finzinho do ano, espero que antes do Natal, para a gente ter Natal, a gente define a programação e aí, a partir daí, tem todo um trabalho de peças gráficas, de divulgação do evento, de fluxo de cópias, que a maioria vem todas do exterior, enfim, aí tem uma coisa de tradução, legendagem, etc, etc. É uma trabalheira. Viu? É igual ao carnaval, acaba um já pensando no outro, mas, né? Sem dúvida. Para poder chegar lá na frente, na próxima edição, com um nível de qualidade, um nível de excelência que é o padrão desse evento. Sim, para a gente encerrar o nosso bate-papo, que infelizmente o nosso tempo já está acabando, a gente citou rapidamente a mostra infantil, a mostra infanto-juvenil. Como que vocês veem a importância já de trazer as crianças e jovens desde o começo para esse tipo de conscientização? Vocês acreditam naquele ditado de que as ações de hoje é que vão ditar o nosso planeta amanhã? Não tenho dúvidas, né? O nosso trabalho é de educação e é emocionante. É emocionante. A gente está em torno, o nosso público infanto-juvenil, está girando em torno de 30%, né? E é emocionante ver as crianças chegarem de mãozinhas dadas, as suas centenas de crianças, e a gente acha que está plantando essa sementinha, né? Porque realmente é muito difícil mudar a sociedade. Os interesses econômicos, os interesses políticos que estão aí, né? Mas a gente tem que acreditar. E as crianças já nascem desde o seu início, debatendo, discutindo isso no seu dia a dia, né? Podemos visualizar aí, ter esperança de um mundo melhor aí no futuro. Sim. Pessoal, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui com a gente no Artefato para esse bate-papo tão gostoso como foi aqui no programa de hoje. E já deixar o convite aberto na mostra de 2014, passem por Bauru novamente e venham bater um papo com a gente. Espero que o ano que vem a gente possa trazer uma programação mais extensa ainda, com mais debates, né, e poder aqui participar mais ativamente ainda com a população da cidade. Já ficamos na torcida, então. Lembrando que o Artefato também é feito com a sua participação. Você pode participar mandando suas perguntas, comentários e também sugestões pelo nosso portal, pela nossa página no Facebook e também pelo nosso perfil no Twitter. Eu te vejo na semana que vem. Até mais! Eu nasci, criei aqui, mas aqui tinha poucas casas, aqui era barro. Na hora que eu fico olhando, gente, olha onde era o lugar que eu ia buscar lenha, os tamanhos prédios. Aí depois que eu já tinha quase toda a minha família, que o lixão chegou ali no primeiro buraco que tinha ali. Dali é que ele passou para aqui, para a pedreira. Você tá vendo ali onde está lá em cima lá? Então aquilo ali, tudo ali, ó, jogava o lixo.